Nessa aula, nós vamos ver como é que nós podemos entender o fluxo operacional, quais são os recursos que nós temos dentro da guarda de objeto. Então, tem um gráfico aqui, um fluxo, na realidade, que mostra. O fluxo operacional tem o upload, que é a inclusão, tenho a questão de alterar, eu posso alterar o nome de um objeto, depois que eu fiz a inclusão, é lógico, eu tenho a opção de alterar o nome do objeto, eu posso capturar imagens de um determinado objeto, através da webcam, posso visualizar, ou fazer o preview do objeto, posso fazer o download, ou a baixa do objeto, e posso excluir. Então, esses são os recursos que nós temos dentro dos objetos. Vamos dar só uma olhada para você ver. Eu vou fazer aqui um exemplo no cadastro de produto. Tá? Então, eu tenho um produto aqui. Aí, em produto, eu vou pegar esse produto aqui, seleciono o produto, vou aqui em objetos. Aí você vê que aqui eu já tenho, aqui a telinha, o modal que eu vou fazer anexar um objeto. Então aqui eu tenho já alguns objetos anexos, eu posso anexar mais um objeto, né? Posso selecionar um arquivo aqui, né? Posso selecionar aqui uma imagem e anexar. Quando eu seleciono a imagem, eu tenho que dizer qual que é o nome dessa imagem, né? Para poder separar, porque se eu estiver trabalhando, por exemplo, com cadastro nas pessoas, então eu vou identificar a imagem do CPF, a imagem, então eu tenho uma série de situações que eu posso fazer. Aqui, por exemplo, eu subi a categorização em PDF, um arquivo, pode ser um manual, pode ser alguma coisa, uma fórmula do produto. Quer dizer, o que eu tiver relacionado com o produto eu posso colocar. Tá? E aí, depois que eu faço a captura ali, o anexo, eu salvo no produto, o sistema vai mandar essa imagem para a nuvem e ok. E aí, se eu for no objeto de novo aqui, no produto, eu vou ter então os objetos que foram relacionados com esse produto, alguns que já tinham e outros que ainda tem. Então a primeira parte que a gente tem dentro do fluxo é a parte exatamente de fazer o upload. Eu tenho depois a questão de alterar o nome do objeto, eu tenho a questão de capturar a imagem, a gente vai ver isso lá quando a gente vai fazendo a aula de pessoas, mas aí você pode já ter uma ideia aqui, porque se você tiver uma webcam configurada, você já pode fazer a captura, porque você pode capturar a imagem do produto, pode capturar a imagem de uma pessoa, se você tiver um webcam configurado. Eu estou aqui com o webcam, estou falando com você e capturou. Posso capturar a imagem e anexar, então posso fazer uma série de situações aqui. Uma outra situação que eu tenho, eu posso visualizar, no caso de imagem, eu visualizo aqui, ó. E na imagem, eu tenho algumas situações. Se eu tiver, por exemplo, uma imagem só, eu acho que vai apresentar uma imagem só. Agora, se tiver várias imagens, ele vai apresentar em carrossel. Então, eu posso selecionar as imagens que eu tenho aqui. Então, se tem várias imagens aqui, você pode visualizar várias imagens. Se tiver só uma, vai apresentar apenas uma imagem. E se eu quiser visualizar um arquivo também, alguns arquivos ele permite, algumas extensões, não são todas as extensões que ele vai permitir. Então, algumas extensões sim. Por exemplo, arquivo de vídeo, você não vai visualizar. Arquivo de vídeo você tem que baixar o arquivo de vídeo para poder ver. Mas aqui, no caso de um PDF, você consegue fazer a visualização do arquivo PDF. Então, visualizador do arquivo PDF. Aí, lógico, quando você visualiza, você tem uma série de coisas que pode fazer aqui, pode rolar o PDF, pode baixar o PDF, pode imprimir o PDF, ou você também pode fazer o download do determinado arquivo. Você faz o download para alguma pasta, e aí você tem ali a documentação. Então são os recursos que a gente tem relacionados com os objetos. Depois que eu tenho também, se eu quiser alterar o nome do objeto, então você tem a opção de fazer aqui, fazer a alteração e salvar a alteração que foi feita. Então está tudo relacionado com a questão do objeto. Então, esse é o fluxo relacionado com o objeto. E você vai perceber que esse fluxo ele serve para todas as funcionalidades. Tanto na parte de cadastro de produto, que a demonstração foi em cima dele, o cadastro de pessoas, ali no financeiro, quando você vai pagar, quando você vai receber, a caixa e a questão do conta corrente. A gente vai ver nas próximas aulas como é utilizado em cada um desses recursos.